Olá, dentista. Você trabalha com biomateriais? Há 25 anos eu trabalho com implantodontia. E quem trabalha com implantodontia sabe a dificuldade que é escolher um biomaterial com que vai trabalhar. São tantos substitutos ósseos de origens diferentes, com características diferentes, membranas, barreiras e realmente, mesmo quando eu vou fazer uma preservação de rebordo alveolar, no momento da extração dentária, muitas vezes a gente não sabe o que utilizar. Sabe por que acontece isso? Falta um pouco para a gente o entendimento do alvéolo, porque todo o implante começa na extração dentária. A reabilitação do paciente começa na extração dentária. Extrações dentárias que não são planejadas levam na cicatrização natural do alvéolo a perdas ósseas muito significantes que vão prejudicar o paciente. Essas perdas ósseas chegam a 50% em 3 meses. E a gente, na extração, se não tomar o cuidado necessário, vai fazer com que esse paciente ainda perca muito mais daquele pouco tecido ósseo que ainda tem ali, fazendo com que dificulte mais e mais a reabilitação, que poderia ser simples se alguns cuidados fossem tomados. O implante, ele começa no momento da extração. A prótese do paciente começa no momento da extração, que tem que ser planejada. Mas para que eu possa escolher o biomaterial, eu tenho que dar um passinho anterior também. Eu preciso saber se esse alvéolo do paciente é um alvéolo de 4 paredes. Quando a gente vai fazer pesquisa, é difícil você padronizar alvéolos. É uma variedade muito grande. Eu tenho perdas na mesial, perdas na distal, perdas circulares, perdas na região de furca, perdas ósseas porque houve drenagem por problemas endodônticos. É uma variedade muito grande. Existe uma variedade individual de paciente para paciente. Tem paciente que tem uma tábua óssea espessa, por exemplo, com mais de 1 milímetro. Tem pacientes que têm tábua ósseas com 0,3, meio milímetro. E vai se comportar, essas tábuas ósseas diferentes vão se comportar de formas diferentes na cicatrização. Então, como eu vou indicar esse material? Primeiro, depois da extração dentária, o que sobra para mim ali depois da extração dentária? Tenho a possibilidade de ter um alvéolo de 4 paredes? Eu vou ter uma fenestração óssea ou vou ter uma integridade dessa parede? O que eu vou precisar colocar ali para controlar a reabsorção? As técnicas mais populares usam o osso xenógeno, né? Por que se escolhe muito esse biomaterial? A gente sabe que muitas vezes ele só serve de um arcabouço, mas ele vai ficar ali pro resto da vida do paciente. Então, eu quero só manter um contorno gengival, muito bom. Mas em uma outra situação em que eu vou precisar daquele rebordo para colocar um implante. O implante não vai osso integrar num arcabouço morto, que não tem vida. Ele vai integrar num osso biológico, que tem osteoblasto, que tem osteócitos e que vai poder fazer o processo de osseointegração. Então, será que em muitas situações você usar esse arcabouço que vai permanecer lá por um longo tempo e que em toda a área que ele está utilizando, eu não vou ter formação de tecido ósseo? Será que é interessante utilizar esse material? Principalmente quando eu já começo a ter defeitos de 3 paredes, 2 paredes, às vezes eu tenho defeito de 4 paredes, perdeu tudo, eu não tenho altura de crista óssea para eu ter uma referência naquele momento para a gente poder tomar a decisão correta e fazer o melhor. Tomando a decisão correta, a gente vai reabilitar o paciente com facilidade. Então, em algumas situações, a gente pode utilizar de outros recursos. Por exemplo, podemos utilizar do recurso de células tronco,
que a gente vai fazer a coleta dentro da mandíbula. Esse sangue que é rico em células-tronco, que a gente utiliza, que a gente vai colher lá dentro da mandíbula, ele tem um potencial de formação óssea. Ele não tem potencial de ser um arcabouço, ele não tem potencial de simplesmente preencher um espaço. Ele vai formar osso do jeito que eu quero para ter osso-integração. Mas imaginem que numa situação dessa, eu estou frente a um bloco assim, muito compacto, ou que eu tenha escolhido um biomaterial, parece uma pedra, uma brita, uma pedra dura, sem porosidade. Que espaço eu tenho dentro desse material para a formação de tecido ósseo? Porque eu não quero biomaterial, eu só quero um arcabouço aonde possa haver formação de tecido ósseo. São todas essas questões que nós temos que pensar frente àquele defeito ósseo. É muito importante que a extração dentária seja planejada. E mais importante do que isso é que a escolha da técnica e do biomaterial seja adequada. Por exemplo, se eu estou trabalhando na mandíbula, será que eu preciso de biomaterial na mandíbula? Já que a mandíbula, as pesquisas têm demonstrado que é uma fonte imensa de célula-tronco progenitora de osteoblastos. Então, será que na mandíbula eu dependo de biomateriais ou existem técnicas que vão me permitir formação de tecido ósseo sem biomaterial? Por que eu falo sem biomaterial? Porque se formar osso sem biomaterial, eu tenho 100% de osso biológico. E isso, para a osso-integração do meu implante, é muito importante. Agora, se eu vou trabalhar no seio maxilar, será que o raciocínio no seio maxilar, no levantamento de seio maxilar, é igual ao da mandíbula? Numa outra situação em que eu preciso espessura de rebordo, numa região de maxila quando eu tenho um reborde estreito, então eu vou utilizar o mesmo material? A decisão ela tem que vir de um conhecimento e de um planejamento. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque eu não tenho uma resposta pronta. Às vezes me perguntam e eu falo, me mande a tomografia, me mande o caso, eu quero estudar, eu quero olhar, porque eu não tenho uma fórmula para dizer use sempre tal material, use sempre tal membrana, use sempre tal barreira. Eu não sei, porque a gente planeja de acordo com o resultado que eu quero. É o que a gente chama de planejamento reverso. Muitas vezes a gente planeja até a prótese, não é assim? A gente planeja qual prótese o paciente vai utilizar para poder saber o que eu vou fazer no momento da extração dele. Que maravilha a gente poder fazer uma odontologia assim. E eu tenho 36 anos de odontologia, posso dizer que a odontologia que eu fazia há 36 anos atrás, eu não faço mais. A cirurgia modificou muito. Vários momentos na odontologia que mudaram drasticamente a odontologia. A adesão mudou completamente a odontologia. Depois veio a implantodontia, possibilidade de perder um dente e reabilitar esse dente 100% como se fosse um dente novo. E a gente vê resultados estéticos maravilhosos. E hoje a gente está passando por um momento importantíssimo em que a cirurgia muda completamente. Mas eu não quero que você fique refém de uma marca, de um fabricante que vai dizer para você, utiliza tal produto em tal situação, com tal produto, e que você acha que tudo isso vai resolver os seus problemas. Porque você pode, dentro da sua rotina clínica, acabar tendo frustrações, porque nenhum material pode ser utilizado em 100% dos casos, justamente por causa dessa variedade. E eu diria que dentro da mandíbula, hoje, existem técnicas que praticamente já aboliram o biomaterial, que a gente coloca muitas vezes bloco em mandíbula e a gente tem sucesso. Às vezes o insucesso ele não vem naquele momento que você colocou, mas a gente começa depois de algum tempo ter pequenas exposições. Com o crescimento da odontologia, dentro da mandíbula a gente está conseguindo contornar essas situações como? Utilizando
outras técnicas em que eu não preciso depender de biomaterial. Eu dependo do quê? De célula-tronco. E essa célula-tronco do próprio paciente. Então, é uma evolução muito grande na odontologia, faz brilhar os olhos da gente. Eu não tenho como falar isso para você sem deixar esse brilho e essa alegria. Então, esse vídeo é para dizer para você, primeiro, antes de pensar no biomaterial, pense no que você quer reabilitar. Você quer reabilitar qual defeito? Você quer qual resultado? Isso é muito mais importante do que o biomaterial. Em algumas situações, como eu disse, o biomaterial que me sirva apenas de um arcabouço para que eu possa colocar o meu sangue medular vai resolver o meu problema. Quanto mais poroso ele for, inclusive, mais espaço eu vou ter para crescimento de tecido ósseo autógeno. E assim eu espero ter contribuído, mas é muito importante para mim que você coloque, eu aqui trouxe uma dúvida muito frequente no meu WhatsApp, que toda hora alguém está me perguntando sobre um biomaterial. Mas, se você tem alguma outra dúvida, barreira, membrana, qual o tamanho do biomaterial, né? O tamanho do grão do biomaterial indicado em cada caso. Se você tem alguma dúvida, comenta, escreve para a gente aqui. Então, se você gostou desse vídeo, nos siga nas redes sociais, curte, compartilha. Passa adiante essa informação. E se você tem alguma dúvida, escreve aqui embaixo que eu também vou responder essa dúvida para você. Um abraço e obrigada.